Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre o seu direito de ser uma pessoa rica. E esse tema é um assunto do livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Walton. Então, no capítulo 1, ele fala sobre o direito de ser rico, que eu vou explicar aqui de uma forma bem prática, começando dando um exemplo para vocês entenderem. Quando eu tinha 15 anos mais ou menos, eu trabalhava numa barraca de feira lá em São Paulo. E eu ganhava por mês R$ 120, que era R$ 30 a cada fim de semana. Daí, quando eu completei 16 anos, eu comecei a trabalhar de menor aprendiz, que eu ganhava já muito mais. Eu comecei a ganhar R$ 500, que era um salário mínimo na época. O que aconteceu? Quando eu comecei a ganhar mais, eu comecei a fazer coisas boas assim para minha vida. Por exemplo, tinha coisa que eu tinha vontade de comer que eu não conseguia comprar com aquele meu salário de R$ 120. Depois, ganhando R$ 500, eu conseguia comer essas coisas que eu tinha vontade. Eu conseguia também ajudar em casa com a alimentação ali e com 17 anos eu consegui sair de casa e morar sozinho, que foi uma coisa que foi muito boa assim para minha vida, uma coisa que me fez me desenvolver bastante e morar sozinho aos 17 anos devido a eu ganhar esse salário, né, que era um salário muito maior. Então o que aconteceu aí, galera? Eu comecei a fazer mais coisas, tanto para mim quanto para as pessoas que eu gostava, por conta que eu comecei a ganhar mais dinheiro. Então é basicamente isso que é explicado aqui nesse livro, A Ciência de Ficar Rico, na parte do direito de ser rico. Porque ele fala que é o seguinte: para a gente ter uma vida plena, tanto para a nossa mente, para o nosso corpo e para o nosso espírito, a gente precisa fazer uso de coisas. E para a gente fazer uso das coisas, a gente precisa do dinheiro, por conta da sociedade que a gente vive, no sistema que a gente vive, que depende do dinheiro para a gente ter as coisas. E todo mundo tem o direito de ter as coisas que ela quiser. Então é por isso que você tem o direito de ser rico, por conta que você tem o direito de ter todas as coisas que você quiser. Só que o que acontece? Nem todo mundo exerce esse direito, porque a gente foi meio que condicionado a não querer ter todas essas coisas, né? Muito por conta da parte da mídia, da religião, de algumas é, empresas também que fazem isso, né? Toda aquela matrix que controla principalmente as pessoas pobres para elas não quererem mais da vida. Ao passo que nesse livro ele fala que uma pessoa que não quer mais da vida, ela está cometendo até um pecado, por conta que o normal é você querer ter mais da vida, e você não querer é uma coisa anormal, que ele fala nesse livro. Ele fala também sobre a felicidade, que a felicidade está em você fazer o bem para as pessoas que você ama, nem que seja para você mesmo. E aí ele fala que não tem como você ser, por exemplo, um bom marido se você é uma pessoa que não tem dinheiro, um bom filho, um bom companheiro se você não tem dinheiro. Então, existe também muita hipocrisia na sociedade que fala que o dinheiro não é importante, que o dinheiro não é tudo isso, e muitas pessoas não gostam até nem mesmo de falar sobre o dinheiro. Só que o dinheiro é importante sim, porque você precisa das coisas e para você ter essas coisas, você precisa do dinheiro. Voltando aqui para a parte que eu citei no livro, ele fala que a maior felicidade do ser humano é encontrada na concessão de benefícios àqueles que ele ama. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea na doação. Uma pessoa que não tem nada para dar não pode ocupar seu lugar como marido ou pai, como cidadão ou cidadã. É no uso de coisas materiais que uma pessoa encontra a vida plena para seu corpo, desenvolve sua mente e desdobra sua alma. Portanto, é de suprema importância para ela ser rica. Então, isso que ele fala vai contra algumas crenças que a sociedade no geral colocou na cabeça das pessoas pobres. Se você quiser se tornar uma pessoa rica, você precisa tirar essas crenças que foi colocado aí por três instituições, tá? Vou começar aqui falando sobre a igreja. Na igreja, muitas das vezes, eles falam meio que mal das pessoas ricas. Tem até uma coisa que eles liam lá na igreja na época que eu ia, que era assim: o rico não entra no reino dos céus. Se você já ouviu essa expressão aí, pode colocar aí nos comentários, porque eu já ouvi bastante isso daí na igreja.
E o brasileiro é um povo muito religioso, então ele não vai querer se tornar uma pessoa rica, sendo que a própria igreja vai condenar você ser uma pessoa rica, né? Porque associa você ser rico com ser uma pessoa ruim, uma pessoa má. A mesma coisa é a mídia, né? A Rede Globo, por exemplo, quando ia fazer novela, colocava aqueles vilões insuportáveis lá para ser o rico. Eu lembro que tinha uma novela lá da Pereirão, que tinha a Pereirão, que era pobre, né, que era uma pessoa assim boa, de bom caráter, e tinha a Tereza Cristina, que era uma mulher insuportável, assim, super mau caráter, que tinha inveja da Pereirão. Quase todos os ricos eles colocavam como uma pessoa assim, como uma pessoa muito amargurada, como uma pessoa ruim, uma pessoa gananciosa, e os pobres colocava como o mais feliz de todos, né? Colocava até aquele pagodinho lá quando ia para o núcleo dos pobres, sendo que a gente sabe que ser pobre não é sinônimo de felicidade, né? Imagina você estar na situação de muita pobreza mesmo, que você não consegue nem comer uma coisa que você quer, né? Tem pessoas aí passando necessidade mesmo, tendo que pegar marmita de graça aí, enfrentando fila, passando por um monte de necessidade, né? Isso não tem nada a ver com a felicidade. E a terceira coisa é a sociedade em geral, com as hipocrisias dela, de falar que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a raiz de todo o mal, de todos os problemas, é, falar que, ah, não sei quem é podre de rico. Então, até a expressão que a pessoa usa, como se tem que associar o rico a algo podre, né? Por que, que tem que falar assim de uma pessoa rica, né? Associar o rico a ser podre, né? E ficar falando aí, ah, que o dinheiro é sujo, lava a mão quando tocar no dinheiro, sendo que a pessoa fica o dia inteiro no celular dela, que é muito mais sujo até do que uma privada, né? E ela não lava a mão, agora quando vai tocar no dinheiro, aí lava a mão porque o dinheiro é sujo. Então essas três crenças aí, tanto da igreja, quanto da mídia, quanto a sociedade em geral, elas precisam ser quebradas. Você precisa pensar de outra forma, que é a forma que foi explicado aqui nesse livro, que você precisa de coisas para você viver plenamente. E para você conseguir essas coisas, você precisa do dinheiro. E não tem nada errado com isso. Na verdade, o errado é você não querer essas coisas. Então você precisa quebrar essas três crenças aí, que eu já fiz até um vídeo explicando como que funcionam essas crenças aí que foram colocadas pela Matrix. Você pode ir lá dar uma olhada. E eu vou finalizar o vídeo aqui com as últimas frases aqui desse capítulo chamado O Direito de Ser Rico. Ele fala assim no final do capítulo: é perfeitamente correto que você deseje ser rico. Se você for um homem ou uma mulher normal, você não pode deixar de conquistar a riqueza. É perfeitamente correto que você dedique sua melhor atenção à ciência de ficar rico, pois é o mais nobre e necessário de todos os estudos. Se você negligenciar esse estudo, estará descumprindo seu dever para consigo mesmo, para com Deus e para com a humanidade, pois não há serviço maior a prestar a Deus e à humanidade do que tirar o máximo proveito de si mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito importante para a gente entender aí o direito de ser rico, para a gente compreender que não tem nada de mal em você querer ser uma pessoa rica, tá? Se você tem alguma crença aí que te impede de gostar de ser rico, de querer ser rico, eu recomendo que você quebre essa crença, porque não tem nenhum problema você se tornar uma pessoa rica. Você não vai virar nenhuma Tereza Cristina da vida se você for uma pessoa rica, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você deixe um like, comente e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.